Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos voltar com a série Evolução Humana, a pré-história. A pré-história corresponde ao período da história que antecede a invenção da escrita, desde o começo dos tempos históricos até aproximadamente 3500 a.C. É estudada pela antropologia, arqueologia e paleontologia. Também pode ser contextualizada para um determinado povo ou nação, como o período da história desse povo ou nação sobre o qual há documentos escritos. Assim, no Egito, a pré-história terminou aproximadamente em 3500 AC. Embora algumas culturas da Idade da Pedra tenham coexistido com as civilizações após essa data, algumas tribos ágrafas ainda existem em locais remotos. A transição para a história propriamente dita se dá por um período chamado proto-história, que é descrito em documentos ligeiramente posteriores ou em documentos externos. O tempo pré-história mostra, portanto, a importância da escrita para a civilização ocidental. Uma vez que não há documento deste momento da evolução humana, seu estudo depende do trabalho de arqueólogos, antropólogos, paleontologia e genética, e outras áreas científicas, que analisam restos humanos, sinais de suas presenças e utensílios, preservado para tentar traçar pelo menos parcialmente sua cultura e costumes e credos. Hoje vamos falar sobre o gênero Homo. Há 2,5 milhões de anos surge o gênero Homo, Homo habilis, na África Oriental, que começa a usar ferramentas de pedra totalmente feitas por eles, característica do Paleolítico, e a carne passa a ser mais importante na sua dieta. Eram caçadores, mas também eram necrófagos e herbívoros, e tinham um cérebro maior entre 590 e 650 centímetros cúbicos e braços compridos. Havia outras espécies, como o Homo rudolfensis, que tinha um cérebro maior e era bípede. Existiu durante a mesma época que o Homo habilis. Há 2 milhões de anos surgiu o Homo erectus, de constituição forte e um cérebro muito maior, 810 a 1250 centímetros cúbicos, rosto largo, e foi o primeiro hominídeo a mover-se para fora da África, indo para o norte e para este 1,8 milhão de anos, existindo também na Ásia e Europa entre 500 mil anos, e primeiro a usar o fogo há 300 mil anos. Já tinha estratégia elaborada de caça e mamíferos corpulentos. A Era Glacial terminou há 1,5 milhões de anos, ao nível do mar desceu 90 metros. Partida da África. Há 50 mil anos, os seres humanos lançaram-se à conquista do planeta, em diferentes rumos dessa África. O rumo alcançou a Austrália, o outro chegou à Ásia, para logo se dividir em dois. Uma a Europa e outro caminhou a cruzar o Estreito de Bering. Chegou à América. As últimas áreas a serem povoadas foram as Ilhas Polinésia durante o primeiro milênio depois de Cristo. Neandertais. Os Neandertais eram robustos, com cérebro grande. Viviam na Europa, na oeste da Ásia. Sobreviveram há 24 mil anos. Coexistiram com os modernos Homo sapiens sapiens. E podiam mesmo acasalar com eles, se bem que sua descendência acabava por ter problemas de fertilidade. Origem dos homens modernos. A origem do Homo sapiens atual é bastante discutida, mas a maioria dos cientistas apoiam a teoria da Eva mitocondrial, apoiam por teste genético, uma vez que a teoria evolução multirregional que defende os seres humanos modernos evoluíram todo mundo ao mesmo tempo, a partir das espécies Homos já existentes e que se reproduziram entre si. Há várias migrações que supostamente fizeram. Os primeiros fósseis totalmente humanos foram encontrados na Etiópia. Estima-se que viveram há 160 mil anos. A teoria da Eva mitocondrial. Eva mitocondrial é a mais recente ancestral em comum, por descendência matrilineal de todos os seres humanos vivos, e atualmente seu DNA mitocondrial DNA foi passando de geração em geração, está agora presente em todas as pessoas. Considera que houve uma segunda vaga de espécies Homo, desta vez homens modernos, há cerca de 200 mil anos,
e todos os seres humanos descendem de um grupo muito reduzido de mulheres dessa época. Há 75 mil anos, a população baixa humana deixou de crescer, muito provavelmente devido à catástrofe de Toba, que foi uma explosão vulcânica que, segundo alguns cientistas, fez a população descer para apenas 10 mil habitantes. Capacidade de comunicação. A origem da fala humana tem sido muito controversa, mas apesar do Homo habilis e Homo erectus já terem alguma, houve evolução há possivelmente 250 mil anos. Mas o grande salto em frente já ocorreu há 40 mil anos, quando os seres humanos modernos desenvolveram uma linguagem semelhante à nossa. Arte pré-histórica. Há cerca de 35 mil anos antes de Cristo surgiu a arte paleolítica na Europa. Há 25 mil anos antes de Cristo surgiram as figurinhas de Vênus. Há 21 mil anos, pinturas rupestres e Altamira e Lascaux. Mas pequenas esculturas, Vênus de Willendorf, considera símbolo de fertilidade, tem 11 centímetros de altura, é de 24 mil a 22 mil a.C. Apesar de convencionar-se a consolidação do período neolítico, a arqueologia registra que o paleolítico houve uma religião primitiva, baseada ao culto a uma deusa-mãe feminina e a associação desta ao poder de dar a vida. Foram descobertas no abrigo de rochas Cro-Magnon, em Les Aves, conchas cauris, descritas como portal por onde a criança vinha ao mundo, e cobertas por um pigmento de cor ocre e vermelho, simbolizava o sangue, e que estavam intimamente ligados ao ritual de adoração às estatuetas femininas. Escavações apresentaram que estatuetas chamadas Vênus neolíticas eram encontradas muitas vezes numa posição central, em oposição aos símbolos masculinos, localizados em posições periféricas ou ladeando com estatuetas femininas. Assim como a pintura, as esculturas paleolíticas tinham caráter utilitário e ritualístico. Foram encontrados objetos de pequeno porte e mesmo instrumentos musicais como flautas, tambores feitos de ossos e esculturas mais antigas tinham função ritualística. Formas femininas acreditava-se que fossem uma evocação à fertilidade. Elas ficaram conhecidas como Vênus esteatopídicas ou pídicas. São esculturas pequenas que apresentam características comuns às formas e nos volumes. Foram arredondadas, seios volumosos, cabeça sem face e cabeça coberta com espécie de vasta cabeleira. Próximo episódio, o Mesolítico, que começou há 10 mil a 5 mil a.C. Se você gostou, deixa seu like, curta, compartilhe. Curta, compartilhe-nos. Valeu! Tudo de bom, pessoal! E você também pode adquirir o app da Google Play da comunidade dos livros pensadores. Adquira já o seu. Estamos juntos sempre pela propagação de todo conhecimento. Valeu! Um forte abraço a todos. Compartilhe esse vídeo e faça-o chegar pelo menos ao top vídeos do nosso YouTube. Um abraço a todos e sextou, obrigado!